Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. É corrupção, claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que a senhora... Você tem dúvida? Estou perguntando não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui para dar um alerta a vocês. Vejam só, eu não sei se eles ainda fazem parte desse governo. Eu não sei se eles já saíram, se afastaram, mas eu queria mandar um recado para Simone Tebet, para o Geraldo Alckmin e para Marina Silva. Eu acho que eles já se afastaram desse governo pelo fato de que o Lula lá atrás já se envolveu em petrolão, em mensalão, corrupção, lavagem de dinheiro, um monte de coisa. Eles fizeram parte desse governo, foram chamados para ser ministros, o Geraldo Alckmin foi chamado para ser vice-presidente, mas parece que eles se afastaram do Lula porque eles descobriram que o Lula estava envolvido em corrupção, né? Eu acho que se afastaram, foram substituídos, não sei o que foi que aconteceu. Caso eles estejam lá, por favor, se alguém conhecer algum assessor, manda um recado para eles, se afastem desse governo, porque talvez, eu acho, né? Eu penso que eles não sabem que Lula fez corrupção lá atrás. Então eu quero dar logo um recado para que depois que acontecer algum escândalo aí, eles não caiam junto com o Lula. Então é melhor prevenir do que remediar, como diz aquele ditado, né? Mas caso eles estejam nesse governo como complacentes, ou então talvez receberam uma lavagem cerebral, esqueceram de tudo, perderam a memória e estão trabalhando com o Lula como se nada tivesse acontecido, como se o Lula fosse a alma mais inocente desse mundo. Eu resgatei aqui algumas pérolas na internet e quero compartilhar com vocês porque eu acho que ou é complacência, ou safadeza, ou também fazem parte da corrupção junto com o Lula. Bora acompanhar aqui alguns vídeos que eu separei aqui na internet, mas antes... deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora relembrar as pérolas que estão guardadas na internet. Tiago. Senadora, a senhora mencionou há pouco o orçamento secreto, né? E a senhora costuma dizer que é o maior escândalo de corrupção da história da República. No entanto, integrantes do seu partido foram beneficiados pelo orçamento secreto. Isso não causa um desconforto para a sua campanha? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, eles não tiveram comigo, não estão comigo agora e não estiveram comigo sempre que eu denunciei. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa. Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. E depois, agora, hoje nós temos o orçamento secreto também com alguns mesmos personagens. Não tiveram comigo, eu sempre lutei contra isso, fui candidata, tentei ser candidata na primeira vez à presidência do Senado, não fui naquele momento, e agora fui candidata à presidência do Senado e não tive voto desses mesmos colegas. Os respeito enquanto senadores da República, mas quero dizer que eles não representam o meu MDB. O meu MDB é o MDB de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de Tancredo Neves, de Pedro Simon. O meu MDB é o MDB da ética, da responsabilidade, da redemocratização. Agora veja um momento em que o Pablo Marçal deixou os jornalistas vermelhos de raiva quando ele falou da corrupção do Lula e da ladruagem que o Lula fez aqui no Brasil. Olha isso aqui. Não tem amor pro bandido de nenhum. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo? O eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Ao contraditório, a ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado, perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá,
que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato. Aqui está falando Não, está falando de justiça, de lógica. de facção criminosa. Mas é uma facção aí também, ué. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Agora veja o dia em que Marina Silva condenou a corrupção do Lula, no dia que ela tinha um pingo de lucidez. Veja só. Qual é a posição da senhora sobre os crimes pelos quais o Lula foi condenado? Você veja que eu incumpridei muito a resposta, ele agora incumpridou bastante a pergunta. Ele fez uma palestra. Fala bonito. Uma palestra. Eu incumpridei a primeira resposta, ele agora disse, eu vou me vingar, vou incumpridar a pergunta. Isso, Marina, foi bem mais curto. Não, foi nada. Mas ela é entrevistada aqui. Podem fazer a minutagem em casa. Foi nada. Olha só. Segunda pegadinha. É uma boa pergunta, sabia? Obrigado, mesmo cumprida. Muito obrigado. Primeiro, não é verdade que eu tenha negado de que o presidente Lula está preso por crime de corrupção. Quando eu digo... Não, mas não falei que a senhora negou, né? Isso, não é verdade. Só que a senhora falava erros, não falava crimes. Erros aqui, eu derrubo um copo d'água. Eu sempre falei crime. Uma pessoa que é julgada em segunda instância e que contrata os melhores advogados e que é enquadrada na lei da ficha limpa, isso significa o quê? Quando eu digo não pode ser candidato porque está enquadrado pela lei da ficha limpa e pela lei da ficha limpa não pode ser candidato, isso é dizer o quê? Agora, se precisa de uma exegese para o texto, aí eu digo, é corrupção, claro que é corrupção. Então vocês viram aí que a Marina Silva falou sem dúvida nenhuma, teve corrupção no governo Lula. Agora veja a entrevista que ela vai dar no Roda Viva, que parece que é outra Marina Silva que tá falando. Aquela se mudou do país e essa que tá falando agora é outra. É uma que vê o governo totalmente honesto, o Lula totalmente renovado, um Lula cheio de esperança, paz, amor e tá fazendo o Brasil crescer, prosperar e avançar. Veja que entrevista vergonhosa para uma pessoa que reconhece que houve corrupção, agora simplesmente parece que ela está sendo complacente, tá tapando o sol com a peneira e fingindo de que nada aconteceu. Olha só o que ela fala no Roda Viva com relação ao desgoverno Lula. E eu acho que a gente tem que olhar, nesse momento, para as pesquisas que trazem as informações necessárias, ajudam a gente a fazer correção de rotas, mas com a tranquilidade de quem está fazendo algo que é muito importante para a história do Brasil. O presidente Lula está fazendo algo, eu fico assim, acho estranho quando eu vejo as pessoas dizerem o governo está sem rumo. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Agora nós temos um governo que tem política para o clima, tem política para o combate à pobreza, não é? Em 2 anos nós fizemos uma redução drástica da pobreza, em 2 anos uma redução drástica do desmatamento, em 2 anos a recuperação da política econômica crescendo numa média anual de 3%. É claro que agora nós temos uma situação que não vai com o mesmo ímpeto, mas mesmo assim o país continua crescendo e há boas expectativas. Um ministro da Fazenda que consegue aprovar uma reforma tributária, que estamos numa situação praticamente de pleno emprego, injetando recursos na economia, que vai desde o dinheiro que vem, né, do FGTS para quem foi demitido por justa causa, a o financiamento do consignado para trabalhadores da iniciativa privada, que vai fazer com que a economia continue andando. Eu acho que a gente tem rumo, sim. Tem gente que não gosta do Ciro Gomes, agora aqui a gente tem que reconhecer que, independente de qualquer coisa, ele tem razão com essas palavras que ele vai falar agora. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. E assim, eles não percebem que com isso estão se isolando do povo.
Tudo é o pragmatismo. Então, não há uma palavra dessa gente sobre a contradição econômica, modelar, a falta absoluta de projeto ou o desastre moral, como se o Palocci não fosse o braço direito do Lula e tivesse mandado na vida real do Brasil por 8 anos. Devolveu 100 milhões, Gabriela. Devolveu, sabe, um cheque, 100 milhões de reais, ainda ficou com 40 guardado. De onde é que ele tirou isso? Foi roubando. Roubando o Gedel, aquele dos 51 milhões, o Lula nomeou para o Ministério da Integração. O Eduardo Cunha, o Lula deu furnas para o Eduardo Cunha roubar. Pois bem, os intelectuais orgânicos do PT fazem de conta que não tem, e não entendem por que 70% do povo de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, votou com Bolsonaro, contra o Haddad. Ou a gente para pensar, não é para punir ninguém, é para nos reconciliarmos. E para você que chegou até aqui, se você quiser aprender a fazer renda na sua casa, se você quiser aprender a ter uma nova profissão trabalhando apenas com o seu celular conectado à internet, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição e assista uma aula que tem lá que é totalmente gratuita, que vai te ensinar a sair do zero e fazer renda aqui na internet. Se você não acredita, se você é incrédulo com relação a isso, eu também era, eu tenho que ser sincero, até o dia que eu aprendi o método certo, coloquei em prática e hoje vivo da internet. Se você quiser entender como é que funciona, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição e eu tenho certeza que você não vai se arrepender e pelo contrário, vai largar o seu emprego se você já estiver chateado, quiser ter mais tempo para sua família, quiser trabalhar direto da sua casa, tenho certeza que você é capaz de fazer isso, desde que você estude e aplique o método. Então se você quiser aprender como funciona, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição e assista a aula que tem lá que é totalmente gratuita e eu tenho certeza que você vai sair do zero e começar a faturar e viver da internet na sua casa. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.